duvido que a coisa pare por aí. Duvido que a única ligação do Gilmar seja voar no jatinho do Vocaro. Eu digo isso porque tenho informação. Mas eu arriscaria dizer que nós temos pelo menos mais um ministro do STF enrolado. E esse personagem começou a aparecer na história agora, que é Gilmar Mendes. Aliás, aquele Gilmar Mendes que o Dr. Chilique diz que é meu amigo e que eu vou esculhambar agora no programa de hoje. Da mesma forma como o Alexandre estava defendendo o fim das investigações e a gente descobriu, e o Toffoli estava enterrando as investigações, e a gente descobriu que eles estavam enrolados, né? Agora o Gilmar Mendes começa a entrar nessa teia. Ontem, a Gazeta do Povo, por exemplo, reportou que o Gilmar viajou em um avião da empresa que tinha o Daniel Vocaro como sócio. Isso aconteceu quando o Gilmar voltava de Diamantino, cidade que elegeu o seu irmão como prefeito. E sabem qual foi a justificativa do Gilmar à Gazeta do Povo? Ele aceitou uma carona do empresário Marcos Molina. E é o que eu estou falando, ele dá essa justificativa como se fosse normal um ministro do Supremo Tribunal Federal aceitar a favor de grandes empresários que muitas vezes têm os seus casos julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e com isso ele pegar carona no jatinho do Daniel Vocaro. Fala com a maior naturalidade, algo que é absolutamente bizarro, mas pelo menos mostra uma janela da relação entre eles que começa a deixar claro por que o Gilmar é tão contra as investigações do Banco Master. Fica um pouco claro também, mais claro, por que o Gilmar decidiu votar para enterrar a CPMI do INSS quando a coisa chegou no Banco Master. O que me lembra da reportagem do Caio Junqueira, que nós citamos aqui no programa de terça-feira, que mostra o medo dos ministros do STF de que se peça para abrir um inquérito sobre o Alexandre por conta do envolvimento dele com o Banco Master, onde, segundo os investigadores da Polícia Federal, Toffoli e Gilmar já seriam votos contrários consolidados. Por que será? Mas eu tenho uma solução para isso. Atenção, ministro André Mendonça. A solução para isso é que a investigação não seja aberta apenas contra Alexandre de Moraes, mas sim contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Porque aí nenhum dos três poderia votar se a investigação poderia ser aberta ou não. Porque isso deixa claro, diante de todas essas evidências, Toffoli e Gilmar são contra uma investigação a respeito do Alexandre. Por quê? Ora, porque estão envolvidos, talvez em menor grau, porque o grau do envolvimento do Alexandre é impressionante, mas estão complicados, né? E eles estão todos cagados, essa é a verdade, está na cara. Voar no avião do Vocaro, para deixar claro aqui, não é por si só um batom na cueca. Não é um batom na cueca, nós vimos isso com outras pessoas, né? A gente viu aquele caso que tentaram defamar o Nicolas, voando no avião do Vocaro, e o fato do Nicolas estar nos contatos do cara, aí, por si só, não representa nada, e a gente deixou isso muito claro na época. Então, também não significaria, não é batom na cueca no caso do Gilmar. Mas eu faço aqui a especulação, por isso que eu digo que o Gilmar começa a entrar em cena, porque eu duvido que a coisa pare por aí. Duvido que a única ligação do Gilmar seja voar no jatinho do Vocaro. E eu digo isso porque tenho informação. Tem informação que o Gilmar Mendes está bem mais enrolado que isso. Gilmar Mendes, que segundo o Dr. Chilique é meu patrono, eu acho que o Gilmar Mendes está bem mais enrolado que isso. Essa mesma reportagem do Caio Junqueira fala sobre a incerteza em relação ao Cássio Nunes Marques, que é outro que poderia estar enrolado. Ele poderia votar para investigar o Alexandre, mas o receio dele é que, se incluírem ele ou familiares dele nessa história, o voto dele possa mudar, diz a reportagem do Caio Junqueira. Na terça-feira eu fiz, inclusive, sobre isso, uma ressalva de que o filho do Cássio
ser contratado por uma empresa gigante, que tinha vários clientes, incluindo o Banco Master e a JBS, não configurava nada de ilegal por si só. Mas eu acho importante, já que a gente está voltando ao assunto, fazer duas ressalvas. A primeira delas é que a gente precisa ter senso das proporções. É óbvio que é muito diferente o filho do cara ser contratado por uma empresa gigante, com vários clientes, e ganhar 260 mil reais, e um caso completamente diferente, que é a esposa do Alexandre, que frequentava a casa do Daniel Vorcaro, que assistiu posse, que degustava o uísque Macallan com o Daniel Vorcaro, que fez reunião com o presidente do BRB e do Banco Central para salvar o Banco do Vorcaro e recebeu 129 milhões de reais através da empresa do escritório de advocacia, que era dele, que opera nos imóveis dele, que, enfim, e que os sócios são a mulher e os filhos dele. E eu não tenho dúvida que o filho do Cássio se beneficia com oportunidades por conta da posição do pai. É óbvio que é. Parece que alguém me disse até que ele é recém-formado, está ganhando muito bem para quem acabou de sair da faculdade. É claro que você ser filho do advogado, filho do ministro do STF, claro que você recebe portas abertas. É inevitável por conta da posição que seu pai ocupa. Isso é normal e acontece no mundo inteiro. Agora, o caso Alexandre é muito mais sério. Não dá para confundir uma coisa com outra. Eu sempre falo isso. Raciocinar vem de ratio. Ratio significa proporção. A razão, a palavra razão, né, também é usada na matemática para mostrar a proporção entre uma coisa e outra. Então, se você perde a capacidade de ratio, a capacidade da razão, a capacidade de medir, significa que você perdeu a capacidade de raciocinar e colocar as coisas em proporções. E quando isso acontece, e é um problema grave no Brasil, o Olavo falava disso o tempo inteiro, e isso te transforma numa espécie de chimpanzé. Todo tempo eu vejo pessoas com o senso das proporções desequilibrado no Brasil. Então, não somente o caso do Alexandre e da Viviane trata de um valor que é 500 vezes maior, literalmente 500 vezes maior, do que o do filho do Cássio, como também envolve uma série de condutas criminosas, como o tráfico de influência, a corrupção passiva e por aí vai. E isso não é nenhuma defesa do Cássio Nunes, porque eu acho que a atuação dele no STF até agora tem sido um desastre. Eu acho um desastre. O que todo mundo diz, inclusive, eu não conheço pessoalmente o Cássio, mas o que todo mundo diz é que ele é um cara que gosta muito de negócio, que participa das mesmas práticas que os integrantes do STF. Eu acho, e disse isso aqui inúmeras vezes, que eu acho que foi uma péssima indicação. Um dos graves erros do Jair Bolsonaro, dos vários que ele cometia, por isso que eu falo sempre, Jair Bolsonaro, em termos de estratégia, não é referência para mim, é referência em outras coisas, mas não estratégia. Na escolha do nome do Cássio é uma delas. E tem muita gente que diz que o Cássio também está enrolado no caso do Master. Agora, eu tenho dois grupos. Gente que me diz que o Cássio está enrolado no banco do Master e gente próxima a ele que jura de pé junto que não tem nada a respeito dele. Até agora, realmente, a gente não tem nada. E eu digo que eu torço por ele porque seria péssimo, extremamente inconveniente que o Cássio estivesse enrolado. Seria extremamente inconveniente. E por que seria extremamente inconveniente? Porque o Cássio tá. O Cássio é uma pessoa próxima, tem uma boa relação, até onde eu sei, com o Flávio, né? Não a ponto de terem negócios juntos, mas uma relação pessoal boa, ao que me parece. Mas, acima de tudo, Cássio será o próximo presidente do TSE durante as eleições. Então, tomara para gente que não esteja enrolado. Principalmente à luz da notícia que nós tivemos hoje sobre a Carmen Lúcia anunciando a sua saída antecipada da presidência do TSE, o que implicará no Cássio assumindo a presidência ainda mais cedo do que o esperado, em maio, o que seria incrível,
para nós. Óbvio, em 2022, nós tínhamos um adversário, o maior adversário do bolsonarismo na presidência do TSE. Não espero grandes coisas do Cássio, mas só se nós tivermos um pouco mais de boa vontade. Bom, se nós tivermos um pouco mais de boa vontade, eu diria que o Flávio vai ser eleito. Talvez por isso que o Lula esteja ameaçando arregar, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Esse é um ano decisivo e não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.